Fala galera, sejam bem-vindos a mais um Pod Raiz. Meu nome é Luísa Brown, aqui comigo o Dr. Leonardo Goltara. Tudo bem, gente? Bem-vindos! E o tema de hoje é sobre status epilético, Léo. Eita, fé. Status epilético é um troço grave, né, Luísa? Assim, eu acho que todo mundo emergencista já pegou um paciente convulsionando, todo mundo que trabalha com terapia intensiva já pegou um paciente grave e que a gente precisa intervir porque frita o cérebro, né? Bate o cabeçote, né? Tempo é cérebro, né? Tempo é cérebro. Se você não souber intervir, abortar aquela crise ali, o paciente pode morrer ou ter graves sequelas. A gente não quer nenhum nem outro. Eu acho que é um tanto quanto comum, né? As crises convulsivas tanto no pronto-socorro quanto na emergência, né? Todo plantão tem, né? Se você trabalha num plantãozinho um pouquinho mais movimentado, você vai ver todo plantão. Se você trabalha num pouco movimentado, você vai ver toda quinzena, todo mês. Mas é inevitável. A incidência... Se você me perguntar agora qual é a incidência na população geral, sei lá. Não sei, não faço a menor ideia. Mas é comum. Isso acontece com bastante frequência. Especialmente pacientes com fatores de risco, né? Pacientes que já tenham tido AVE, que tenham alterações anatômicas cerebrais, pacientes que tenham epilepsia já diagnosticada, mas que não tomam remédio direito. Cara, a gente reclama de tomar amoxicilina de 8 em 8 horas por uma semana. Você imagina que quer tomar um remédio 2, 3 vezes ao dia pro resto da vida. Deve ser um saco, deve ser realmente difícil de aderir. Principal causa, né? Má aderência de tratamento, principalmente nesses pacientes que já têm o diagnóstico de epilepsia, né? Sim. As causas principais são realmente, eu acho que separar, né? Separar o que é fator de risco, o que é causa. Fator de risco, o disparado é a questão da epilepsia. A gente não deve confundir epilepsia com convulsão. Convulsão é a manifestação somática da epilepsia cerebral, né? A manifestação motora da epilepsia cerebral. Então, epilepsia nem sempre vem com convulsão, mas é bastante comum que venha. A epilepsia gere uma convulsão. Então, fatores de risco, epilepsia, outro grande fator de risco, alteração anatômica cerebral. E tem os fatores desencadeantes, aqueles que dão o estalo, que dão a virada, que dão assim, foi a gota d'água que transborda para o paciente convulsionar, para o paciente entrar em crise. E aí, no caso das crises convulsivas, da epilepsia, não foge à regra geral. A gente até fez um post recentemente sobre qual é a regra geral que descompensa toda e qualquer coisa. Qual é a coisa que descompensa a DPOC? Má aderência ao tratamento e infecção. O que descompensa o diabetes? Má aderência ao tratamento, infecção. O que descompensa asma? Má aderência ao tratamento, infecção. O que descompensa qualquer coisa? Má aderência ao tratamento, insuficiência cardíaca, cirrose, insuficiência renal, má aderência ao tratamento e infecção. E aqui no caso, voltando para o tema de hoje, para a epilepsia, para as convulsões, o que descompensa um paciente neurológico, faz ele convulsionar? Várias coisas podem fazer isso aí. Mas se você ficar nas duas, que são regra geral, má aderência ao tratamento e infecção, tratamento inadequado e infecção, você já vai estar rastreando a grande maioria dos pacientes. Além deles, tem que ver se não teve alguma outra medicação que pode estar cortando o efeito dos anticonvulsivantes, se não tem eventualmente um distúrbio metabólico que possa estar causando, ou um novo evento cerebrovascular. Mas, cara, lista de diagnóstico diferencial, de fatores precipitantes, de fatores desencadeantes da crise convulsiva, vocês vão abrir o livro e vão ver um monte. Quer gravar 2? Grava má aderência ao tratamento, ou tratamento inadequado, ou ausência de tratamento, e infecção. Esses 2 são os mais importantes. E aí eu acho que, Léo, uma outra coisa que a gente poderia
falar aqui pra galera, que é uma dúvida comum, assim, né? A definição de status epilético. Quando que eu considero que o paciente está em um status epilético? Via de regra, a gente vai falar sobre status de mal epilético de convulsões acima de 30 minutos. Paciente, em 30 minutos, você medicando, você fazendo tudo, e o paciente não sai da crise, você já vai falar em status de mal. Agora, isso não quer dizer que a gente deva esperar isso tudo, muito pelo contrário. Via de regra, quando a gente fala que o paciente passou 30 minutos em crise, é porque boa parte desses 30 minutos aconteceram fora do hospital. A gente realmente espera que, uma vez que você viu o paciente em crise convulsiva, você aborte ela agressivamente, se preciso for, o mais rápido possível no hospital. A gente espera que isso não dure nem mais 1 minuto, porque tempo é cérebro. Então, crises convulsivas acima de 5 minutos que persistem, a gente já fica com a cabeça explodindo. A gente já fica noiado, a gente já fica muito preocupado. Se o paciente estiver convulsionando dentro da sua sala vermelha há mais de 5 minutos, já é hora de você parar qualquer coisa que você esteja fazendo e ficar somente neste paciente tentando abortar essa crise. Porque esse paciente vai fritar o cérebro. E aí não só essas, né, que duram mais de 5 minutos ou até mesmo por mais de 30 minutos, mas aqueles quadros de crises convulsivas recorrentes em que o paciente também não retorna ao nível de consciência, né? Sim, essa também é uma outra definição de status de mal, né? O paciente que não melhora o nível de consciência basal ao basal depois de abortada a crise convulsiva. Via de regra, na emergência, a gente só consegue ver a manifestação motora da epilepsia. A gente só consegue ver a convulsão. A gente não consegue saber o que está acontecendo no cérebro. Mas existem crises epilépticas no qual o cérebro continua sendo frito, continua fritando, e o paciente não tem mais a manifestação motora, também conhecido como status de mal epiléptico não convulsivo. E esse status de mal epiléptico não convulsivo pode ser, por exemplo, um caso como esse que você acabou de descrever. Um paciente que você entrou com status de mal epiléptico convulsivo, você conseguiu abortar a convulsão, a manifestação motora, com os remédios, benzodiazepínico, etc. A gente já vai falar disso. Mas o paciente não recobra. Você precisa se perguntar, e dificilmente você vai ter um eletroencefalograma na emergência para dar esse diagnóstico. Você precisa se perguntar se esse não recobrar do nível de consciência, se não é a persistência da epilepsia sem manifestações motoras. E aí você vai continuar abordando esse paciente como se fosse um status de mal, e você vai continuar tentando dar medicações para abortar o status de mal epiléptico. Isso é muito importante, Léo, as crises de ausência, né? Como é difícil a gente identificar um paciente que está realmente convulsionando. Eu mesma peguei recente um paciente meu que estava fora do basal dele, e eu só descobri isso conversando com a família, e já estava assim há dias, numa internação em que ninguém interviu diretamente na crise, e ele estava persistindo com aquele quadro, e provavelmente, como o tempo é cérebro, ele ia permanecer naquele basal por conta aí de uma encefalopatia epilética já provocada por esses múltiplos starts, né, que não foram cortados. A gente, na medicina de emergência, na intensiva, quando lida com paciente grave, a gente precisa aprender e precisa aplicar aquela ideia de que pensa no pior primeiro. Sabe? Antes de falar que a crise de ausência é psicossomático, que o paciente que é um DNV, que é PT, pensa no pior primeiro. Pensa primeiro que pode ser um negócio ruim. Então, é câncer até que se prove o contrário. É sepse até que se prove o contrário. É infarto até que se prove o contrário. É AVC até que se prove o contrário. É um status de mal epiléptico até que se prove o contrário. A gente precisa ter esse mindset. Vamos falar mindset. A gente não falou mindset ainda hoje. Vamos falar mindset. Você precisa ter esse mindset de pensar no pior primeiro, e depois você vai migrando para diagnósticos que também são importantes,
mas que são menos graves ou menos potencialmente fatais a curto prazo. É isso. E aí, falando um pouquinho de manejo, Léo. Bom, a gente tem de opções aí, né, dentro do departamento de emergência. Cara, droga de primeira escolha para abortar uma crise convulsiva continua sendo benzodiazepínico. Aí a gente tem basicamente duas opções. Diazepam, 10 mg venoso. Vai dar uma ampola, é V, geralmente a gente faz sem diluir. E midazolam, Dormonide, velho e bom Mida, aquele mesmo Mida que a gente usa para entubar. Também podemos fazer, também sem diluir, só que o midazolam tem uma vantagem sobre o diazepam, que ele pode ser feito intramuscular. No APH é a salvação. No pré-hospitalar é a salvação. E mesmo no hospitalar, quando o paciente chega sem acesso venoso... Aquela tônico clônico, né? Às Cara, vezes todo contorcido. Como é que funciona um paciente que está se batendo, convulsionando? Não funciona, né? Então, você faz intramuscular e aborta mesmo, tá? A crise melhora rapidamente, a absorção é bem rápida, dá para fazer no vasto lateral da coxa, sem muita dificuldade. E lembrar que são 10 mg tanto diazepam quanto midazolam, só que o midazolam, às vezes, as ampolinhas são diferentes, né? Então, cuidado com essa uma ampola. Ah, sim. Midazolam, ampolinha, via de regra, tem 15 mg, 3 ml. Isso. É só lembrar que você vai usar só 2. 2 ml, isso aí. Pede para fazer 2 ml, que independente da ampola vai dar certo. Isso aí. E aí, além do diazepam e do midazolam, a gente sempre pensa, acho que numa escadinha, né, Léo? Dessa persistência das crises. Vamos lá. Qual que é a escadinha de persistência? Como é que a gente aborda isso nas crises? Primeira medida, benzodiazepínico. Midazolam, IM ou diazepam IV. O paciente persiste convulsionando, você pode repetir. Pode fazer mais uma dose de mida, pode fazer mais uma dose de diazepam. Dependendo da literatura, tem gente que vai falar para você repetir uma terceira vez. Eu, particularmente, agora vou dar uma opinião muito de ideias baseadas na minha cabeça. Entendeu? Se alguém aqui falar, isso não é medicina baseada em evidências, talvez não seja mesmo. Mas eu, particularmente, não chego a fazer a terceira dose de midazolam ou de diazepam, não. Fiz uma, não resolveu. Fez a segunda, não resolveu. Eu já parto para a segunda linha de tratamento, que é idantalizar o paciente. E aí um erro muito comum, a gente comentava até aqui antes de gravar, né, Luísa? É fazer subdose de fenitoína, né? O idantalizar... A tal da solução padrão, né? A gente fala idantalizar porque o nome comercial mais famoso da fenitoína é o idantal, mas fenitoína. A dose correta são 17 a 20 mg por quilo. Então, assim, eu vejo muita gente prescrevendo como solução padrão 4 ampolas de idantal, e isso vai dar certo se o paciente tiver ali 50, 55 quilos. Se o paciente for um pouquinho maior, isso vai ser subdose. Então, grava 17 a 20 mg de idantal, que você vai ficar melhor. 20 mg por quilo não tem 20 mg por quilo é uma ótima conta, é fácil de fazer e aí dá pra gente errar muito menos. Lembrar que 4 ampolas dá 1 grama só, né, Léo? E aí, se a gente for calcular no paciente de 70, 80 quilos, já tá fazendo uma subdose. Exato. Então, essa dose de ataque é fundamental a gente fazer na dose certa, né? Exato. Além do idantal, a gente tem a opção ainda de fazer fenobarbital, se o paciente não responde. O fenobarbital, ele ajuda nas crises e é uma terceira opção, uma terceira linha de tratamento ali. Você fazer fenobarbital. Nessa altura do campeonato, a gente já espera que você tenha obtido um acesso venoso, por mais difícil que seja. Mas você já tentou ali midazolam uma vez, 2, idantalizou. Para fazer o idantal, você já precisa do acesso venoso. E aí você pode fazer fenobarbital. A gente, via de regra, costuma fazer em torno de 100 mg venoso para abortar da crise. Se nada disso funcionar... Aí lá vai mais de 30 minutos, né? Sim, essa altura já foi um belo tempo. Se nada disso funcionar, a gente apela, né? Como é que emergencista apela quando traz o laringo na mão, as ampolinhas na outra, preparar a sequência rápida aí, que a gente vai precisar entubar esse paciente, né, Léo? Isso, a gente vai entubar.
E na hora de entubar, a gente vai dar preferência para os sedativos que sejam também anticonvulsivantes, que são basicamente 2. Midazolam e o Propofol é muito utilizado, né? Midazolam e Propofol. Nessa altura do campeonato, quando tem disponível, eu prefiro o Propofol. Por 2 motivos. Primeiro, eu já tentei o benzodiazepínico, o midazolam lá atrás, no começo da escadinha. Por mais que Propofol também seja uma droga parecida, que não é benzodiazepínico, mas age ali no GABA, etc e tal, é uma tentativa de fazer diferente. Segundo, o Propofol tem uma meia-vida ultra curta. Então, se eu conseguir abortar esse paciente neurocrítico, eu gosto muito do Propofol porque com essa meia-vida ultra curta, a gente consegue suspender, e quando você suspende o remédio, o paciente tem um despertar bem mais rápido, e com esse despertar mais rápido, você consegue avaliar esse paciente melhor, você consegue fazer uma avaliação não mascarada por sedação. Então, mas não tem Propofol na minha UPA. Entuba com midazolam mesmo. Tá tudo Eu bem. já vi, inclusive, o Propofol é utilizado ali para cessar a crise, e o efeito curto não precisou entubar o paciente. Porque basicamente a gente entuba para sedar, né? A gente entuba para relaxar esse cérebro que tá ali start toda hora. Então eu já consegui reverter quadros convulsivos que não reverteram com benzodiazepínico, com a fenitoína, escolhi o Propofol e reverteu. E a minha paciente não precisou ser entubada. Então foi uma experiência que a gente teve com o Propofol ali que foi muito boa também. Acontece. E se o paciente continuar convulsionando com Mida, com Propofol, primeiro você chora. Primeiro você senta num canto e chora porque deu ruim. Você tá com um caso grave, já pode começar a chamar neuro, começar a chamar todo mundo que você tiver que chamar. Mas pra gente completar essa escadinha do raciocínio nosso, a gente sempre pode fazer o famoso coma barbitúrico, né? E aí a grande opção, muitos anos que eu não preciso chegar nesse ponto, mas talvez a grande opção é uma droga velha, mas que ainda tem essa indicação, seria fazer tiopental para o paciente. Já vi usar também. Tem muitos anos que eu não uso, nem me pergunta a dose, porque eu não sei a dose desses troços de cor. Eu falo logo, falo na cara. Não uso há anos. Qual a dose do tiopental? Sei lá, vamos pesquisar juntos. Eu sei que é o momento de usar. Mas tiopental é uma opção para pacientes que não melhoram mesmo com bomba de midazolam, com bomba de Propofol. É raro chegar nesse ponto? Bastante. É que no mundo ideal, quando a gente entra em infusão contínua com essas medicações, o ideal mesmo seria a gente ter um eletroencefalograma contínuo nesse paciente, né? Sim, a essa altura esse paciente já está entubado, já pediu vaga no CTI, já pediu parecer da neuro, já transferiu se for o caso. Eletroencefalograma contínuo, padrão ouro para isso. Para a gente conseguir titular, né, as medicações e ver se realmente esse paciente ainda continua convulsionando, até que ponto ele tolera ali essa sedação. Mas né? Nesse momento o paciente provavelmente já está mais na mão dos nossos amigos intensivistas. Exato. Do que nós emergencistas. Mas eu acho que vale a pena a gente chegar a falar no tiopental, mesmo na medicina de emergência. Mas tem crises que não saem por nada. Mas essa é uma conversa que, nessa altura, você vai chamar o intensivista, vai chamar o neurologista, vai cair uma lágrima, né? Vai ter uma equipe multi, porque isso aí é bem complicado, bem grave. Mas é isso. É isso. Eu acho que, assim, de dica, principal que eu vejo é a escolha da droga. Então, saiba usar os benzodiazepínicos aí, acho que são o carro-chefe na nossa primeira escolha. O início oportuno delas, então a partir do momento que entra esse paciente convulsionando no seu departamento de emergência, tem que intervir, né? Essa intervenção imediata ali, até porque tempo é cérebro. E principalmente o ajuste de doses e o escalonamento, né? Não resolveu com benzodiazepínico, vamos idantalizar, vamos evoluir aí às vezes para um fenobarbital e às vezes até para uma sequência rápida de intubação com sedação contínua. Então acho que esses são os principais pilares pra gente quando pensa em status epilético, né, Léo? 100%, perfeito. É isso. Pessoal, agradecer vocês a presença mais uma vez aqui no nosso Pod Raiz. Dizer que a gente vai continuar postando episódios para vocês. Nossa meta aqui é levar o conhecimento da medicina de emergência, da nossa residência, da nossa formação, a nossa paixão. Né, Léo?
Tá aí, né? Tá aqui, ó, diretamente da Abramed. Medicina, emergência, assistência e gestão. É isso. Cara, é massa. Então, mandem suas dúvidas, mandem suas sugestões, mandem suas perguntas. A gente tá aqui para servir vocês e cada vez mais ir longe com a especialidade que são os 15 minutos mais interessantes de todas as outras especialidades. É apaixonante, né, Léo? @Luísa Brown. Segue lá, galera. @Emergência Raiz. Tamo junto. Um beijo. Tchau. Até.